Então, gente, vocês já perceberam, passou-se o domingo, vocês vão assistir isso na segunda-feira, e eu quero dizer para você que tentamos de tudo, né? Se você olhasse para a cara do Mateus agora, meu irmão, minha irmã, você ia chorar junto com ele, sem falar de toda a equipe que trabalhou. Mas se prepare para cultuar o Senhor. Dê o seu melhor quando você estiver vendo esse vídeo. Se inscreva no canal da nossa igreja e compartilhe, vai abençoar muitas vidas. Vamos adorar a Deus? Boa noite, queridos. Boa noite a todos os que estão nos assistindo também. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com cada um de nós. Amém? Mesmo se eu
boa noite, graça e paz. Amém, irmãos? Coisa boa, né, gente? Que delícia podermos cultuar o Senhor aqui no templo, mas sabendo que há tantos irmãos também que estão nas suas casas e não deixaram, por estar nas suas casas, de adorar o Senhor. Então, que realmente isso que nós acabamos de declarar seja a verdade que venha reger a nossa vida. Que quão grande é o nosso Deus, amém, igreja? Esse Deus que, depois de tantos meses, pode sentar, irmãos, depois de tantos meses, tem nos dado essa possibilidade, esse privilégio de estarmos novamente juntos. Eu quero fazer a leitura de um texto. Irmãos, ficar cantar de máscara não é fácil, não, né? A gente fica meio sem fôlego, gente. Mas, amém, por medida de segurança a gente canta com máscara, não tem jeito. Texto de 1 Pedro, no capítulo 3, o versículo 12, diz o seguinte: os olhos do Senhor estão sobre os justos, e seus ouvidos abertos para as suas orações. O Senhor, porém, volta o rosto contra os que praticam o mal. Pedro vem nos trazer essa certeza, por meio da palavra, de que os olhos do Senhor estão sobre nós aqui nessa noite. E os seus ouvidos também estão inclinados a nós que estamos aqui, a você que está em casa. Que nesse momento de oração, que nós agora continuaremos, voltando o nosso coração ao Senhor, que seja o momento que você venha falar daquilo de toda a gratidão que você tem a Ele nessa noite, de toda a alegria que você tem de poder exaltar e dizer: Senhor, obrigada, porque Tu és o meu Deus. Por gerações Tu és Deus e hoje eu posso falar contigo. Quero te convidar, você que está aqui no templo, você que está em casa, que agora continuemos neste culto que é oferecido ao Senhor e que seja o nosso momento de falar, de exaltá-lo e falar para Ele aquilo que o nosso coração está transbordando de gratidão. Que em meio a essa oração também possamos colocar diante de Deus talvez algo que está nos preocupando, algo que talvez tente roubar a nossa alegria de adorá-lo. Então vamos orar? Vamos orar e vamos levantar um clamor. Eu vou orar aqui. Quero te convidar a orar aí em casa também. Irmãos que estão aqui no templo, vamos orar juntos. Vamos levantar um clamor que chegue ao trono da graça do nosso Pai nessa noite. E que Ele seja honrado com seus ouvidos, que os seus olhos estejam totalmente direcionados, não a este prédio, mas a este lugar que é o meu e o seu coração. Oremos, irmãos. Senhor, nós te louvamos pela tua bondade. Nós temos por meio do louvor, Senhor, declarado quão grande tu és, que apesar de todas as coisas, o Senhor continua sendo bom. Nós temos declarado, Senhor, que o teu amor jamais falha. E isso, Senhor, tem vindo como verdade do nosso coração, porque é nisso que nós cremos, Pai. E nós queremos te louvar, e nós queremos pedir, Senhor, que neste momento a tua glória, Senhor, encha os nossos corações, a tua presença se manifeste no nosso meio. Senhor, trazendo milagres de restauração, milagres de cura. Senhor, milagres que só pode vir do Senhor. Deus, eu te louvo pela equipe técnica dessa igreja, que eles têm se esforçado, Senhor, e eu sei que o Senhor tem recebido, Senhor, aquilo que eles têm oferecido para ti. Deus, aquilo que foge do nosso controle, Pai, mas o Senhor sabe de todas as coisas, e não é por nenhuma condição assim que nós perderemos a alegria de te louvar nessa noite, de declarar a ti, Senhor, que nós profundamente, Senhor, estamos cheios de gratidão no nosso coração. Deus, eu oro pelos meus irmãos, pelos meus amigos, pelas pessoas que estão pelo Instagram ou que amanhã assistirão através do YouTube, Senhor. Eu oro para que o Senhor também fale a cada coração, para que o Senhor também visite cada coração, Senhor. Se há preocupação, se há algo que tem roubado a paz, que o Senhor nessa noite, Senhor, traga da tua cura, traga, Senhor, do derramar do teu
teu amor e que inunde esses corações, Senhor, inunde os nossos corações. Nós te amamos, Pai, e nós declaramos que estamos aqui no templo, estamos em casa, simplesmente porque te amamos. E nada, Senhor, nada poderá roubar de nós a alegria de poder te adorar. E nessa noite que nós celebraremos com a Santa Ceia, nós queremos em todo tempo, Senhor, sempre em gratidão lembrar-nos do que o Senhor tem feito por nós, da obra da cruz. A cruz nos aproxima de ti, Senhor. A cruz nos chama para perto do teu amor, e a cruz nos limpa, nos redime. Obrigada, Senhor, pela obra do Senhor na cruz do Calvário. Louvado e engrandecido seja o teu nome. Deus, recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, recebe o nosso culto ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor nos abençoe e que realmente hoje seja um marco de adoração ao Senhor. Suelen, eu estava tentando lembrar, eu acho que a última vez que você fez um fundo musical para uma pregação foi ano passado, né? Acho que esse ano não tinha acontecido, né? É interessante a gente estar tendo culto, tendo 2 bateristas aí sentados, né? O Alex e o Herculano, que também ajudaram a montar tudo isso daqui, e esse aquário ainda não foi usado, mas vai ser em breve, né, Alex? Então, é uma experiência, aliás, só teve experiência nova esse ano. Eu estava ali lembrando do primeiro culto que nós transmitimos, né? A pregação gravada, a mensagem, o louvor gravado, tudo muito inseguro, a edição do Augusto, né? E todo um tempo de surpresas nesses 7 meses de culto. A gente gravava o culto e transmitia, né? Esse é o 3º domingo que a gente está fazendo ao vivo, né? E agora presencial. Então foi muito marcante esses meses. O tema é: eis que tudo se fez novo. Tem tudo a ver com o que a gente está vivendo, né? Nós vamos refletir nesse mês algumas perspectivas a respeito desse tempo. O que muda, o que continua igual, o que nós precisamos fazer como corpo de Jesus. E para a gente começar essa caminhada, o tema de hoje é um novo tempo. Eu quero ler Miqueias 6:8. Nós estamos sem o Data Show. Para completar, o computador do Data Show queimou nessa semana, a gente não sabe quando, mas descobrimos hoje que ele não estava funcionando, né? Então você vai ter que usar a sua Bíblia, ligar seu aplicativo de celular, só para ler um versículo, e a gente vai começar a meditação de hoje. Você aí na sua casa também pode ir fazendo isso, buscando e se preparando para essa reflexão. Palavra de Deus no livro de Miqueias. Se alguém está com alguma dificuldade aí em casa para achar o livro de Miqueias, fica logo depois de Gênesis e um pouquinho antes de Apocalipse. Espero que tenha ajudado. Miqueias 6:8 diz assim: Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com teu Deus. Eu vou ler em uma outra tradução também. O Senhor já nos mostrou o que é bom. Ele já disse o que exige de nós. O que Ele quer é que façamos o que é direito, que amemos uns aos outros com dedicação e que vivamos em humilde obediência ao nosso Deus. Quero explicar uma coisa: a base dessa pregação não é minha, ela é do pastor Edmund Chan, de Singapura. Vamos ver um pouquinho o contexto desses versos. Os versos anteriores, o israelita estava preocupado com o culto, com o que ele tinha que sacrificar para agradar a Deus.
E ele tinha esse desejo de oferecer um culto aceitável a Deus. Mas mesmo nesses versos já dá para notar, pelo exagero das ofertas que são citadas ali nesses versos, chegando ao cúmulo de dizer sobre sacrificar o próprio filho, o israelita já estava percebendo que havia alguma futilidade nesses rituais meramente exteriores. O culto, ele percebia, era muito mais do que um sacrifício de animais ou mesmo do que alguns rituais. A grande pergunta que eu quero fazer para vocês, que o texto faz para nós, é o que Deus espera de nós. O que é ser um verdadeiro adorador nesses dias que vivemos, nesses tempos de pandemia, nesses tempos de pós-pandemia? O que nós temos que perceber como discípulos do Mestre e servos que somos deste mundo? Esse é um tempo de Deus. Há uma palavra usada algumas vezes para exemplificar isso, que é kairos, o tempo de Deus, a oportunidade de Deus, o tempo da ação de Deus nos nossos dias chegou. E nós temos que aproveitar essas oportunidades para vivermos o Evangelho, para falarmos do Evangelho, para discipular através do Evangelho e para servir a sociedade em nome do Evangelho. Esse é a nossa grande oportunidade. Muitas igrejas que existiam como fachada para outras coisas se acabaram nesse período. Alguém já calculou 2.000 igrejas sendo fechadas no Brasil. Quem vai continuar agora? Só aqueles que levam Deus muito a sério. E você está incluso entre essas pessoas. Para isso nós precisamos de princípios, tirados da palavra para serem aplicados nesse novo tempo. O que Deus exige de nós? São 3 princípios que nós vamos falar. E eu vou ter que citar 3 palavras que são citadas nesse texto. Vou ter que citar na língua original, que é mishpah, que é esed e tisana. Esse texto fala sobre esses 3 pontos para que nós possamos viver o Evangelho. Mishpah, a pronúncia não sei se está certa. André, não é essa a pronúncia, né? Tá certo? Tá? O André é o nosso aqui especialista em línguas, né? O texto fala para nós praticarmos a justiça, esse mishpah de Deus. Praticar é executar. E a palavra usada aqui para justiça significa ação correta, o resultado de um julgamento, um modo apropriado de vida. Justiça não se faz com conhecimento, se faz com prática. Não basta ser regulamentada em códigos, ela tem que ser vivida. Mais importante do que a aplicação da lei, da letra da lei, é uma vida de justiça e retidão. Era o que Deus queria de Israel e é o que Ele requer de nós, verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E essa expressão não tem a ver com culto de domingo à noite, tem a ver com uma vida na presença do Senhor. Aliás, a gente tem aprendido, vai ser a 2ª vez que a gente vai transmitir o culto na segunda-feira. É porque todos os dias são válidos, ou qualquer outro dia da semana, é tempo de cultuar a Deus, de honrá-lo como um Deus que se faz presente na nossa vida. Vamos falar sobre essa justiça. Olha, essa justiça de Deus aqui, ela tem que ser esclarecida em um aspecto. O conceito de sucesso, de uma pessoa bem-sucedida nesse mundo, não é o conceito que Deus tem na sua palavra. A medida de sucesso de Deus tem a ver com justiça, com mantermos justos diante de Deus. Isso tem umas implicações. Manter-se justo é você fazer apenas aquilo que é legal, você ter na sua vida, entre os seus bens, apenas aquilo que é legalmente adquirido. É também você ter a noção de que aquilo que você tem deve ser também partilhado. Isso é um direito de justiça nesse texto,
para com os pobres. Deus te dá para você ser suprido, e Ele também quer que você seja um canal dele para exercer essa justiça em relação aos pobres. Faça o que é certo. Não tenha ganhos injustos, ou guarde o que tens quando outros precisam. Nós temos que tomar muito cuidado. A nossa economia é capitalista, nós somos incentivados a poupar e a guardar, e há uma sabedoria quanto a isso, mas nós somos incentivados também pela palavra a estarmos dispostos a socorrer quem precisar, socorrer aqueles que estão passando por um momento desconfortável. 3 regrinhas básicas: se não é seu, não aceite ou pegue. Se não é verdade, não fale. Se não está certo, não faça. Esse modelo de justiça que é apresentado aqui, se ele for realmente praticado em nossas vidas, vai mudar os nossos comportamentos. Porque nós vamos ter que alimentar as nossas atitudes a partir da justiça de Deus. Começar a pensar no outro, começar a agir de uma forma mais cuidadosa com aquilo que temos. Eu quero ler uma frase de Lutero. Lutero disse que Deus não requer de nós boas obras para Ele. Ele quer que tudo contribua para o uso e bem-estar do nosso próximo. A glória de tais obras é suficiente para Deus. A fé é o começo da justificação, como toda a Escritura revela. Sendo justificados pela fé, não podemos nem devemos oferecer qualquer coisa a Deus, além do sacrifício de louvor. Isto é, que testemunhemos com a pregação da graça que recebemos, que glorifiquemos a Deus e que preguemos a sua glória, e façamos isso por meio do Evangelho. Esses são os nossos sacrifícios. O culto verdadeiro começa lá na terça-feira, quando você encontra alguém e percebe o rosto dessa pessoa abatido e expressa a ela a respeito do amor de Deus para com ela, que ainda há esperança para a vida dela. Então Lutero termina dizendo: mostremos, portanto, misericórdia ao nosso próximo. No entendimento de Lutero, justiça é um ato de misericórdia também, que é o segundo ponto que a gente vai falar. Primeiro é o mishpah, que é justiça, depois é o reset, que é a palavra para graça no Antigo Testamento, uma bondade amorosa, uma compaixão, uma generosidade. A misericórdia, ela vai além da justiça, ela dá mais do que a justiça requer. A justiça requer que você faça aquilo que é direito. A misericórdia requer que você faça o que o amor exige. E essa misericórdia não deve ser apenas praticada, mas também amada. Essa experiência de adoração, junto com a justiça, que é a misericórdia, ela vai nos manter em um relacionamento correto com Deus e com o próximo, né? E deve ser constantes. A gente tem que imitar a Deus quanto a isso, e mostrar bondade e misericórdia para outras pessoas. Muitas vezes a gente fala disso: olha, nós precisamos ajudar os mais pobres. Vamos pensar nessa pandemia. Quantas vezes a grande maioria de nós pegou alguma coisa para dar para aquele que não tinha, uma cesta básica, alguma coisa assim. A misericórdia funciona assim. Não é apenas dar, mas é amar a pessoa para quem você deu. Não é apenas falar, mas é ir além, entrar em contato, mostrar carinho e amor. A ação deve ser movida por compaixão. Tem muita gente. Eu estava assistindo uma aula minha, e a professora, ela escreveu um livro sobre voluntariado. E ela dizia o seguinte, que é tão complicado lidar com o tema de voluntariado, porque normalmente, quando esse trabalho voluntário é feito, por exemplo, as pessoas vão num orfanato, passam um dia com as crianças, pegam no colo. Na segunda-feira,
se isso foi no domingo, se na segunda-feira é um dia de grande depressão no orfanato. As crianças ficam muito abatidas. É preciso ter um pouco mais de consciência. É preciso ir um pouco mais além. Sim, dar uma cesta básica, como enviar um alimento para alguém, como eu fiz algumas vezes pelo iFood, é tão fácil. Eu não preciso nem ir até a casa da pessoa. É só botar lá o endereço e vai ser entregue. Puxa, parece uma coisa tão bonita. Mas não é isso que é misericórdia. Misericórdia é quando o coração vai antes do que a doação. Misericórdia é quando eu choro por aquela pessoa que está sofrendo. Quando a dor dela é minha dor. Isso é culto que agrada a Deus. Nós devemos doar, mas precisamos amar. Fazer isso com esse calor de Deus, de se importar com a outra pessoa. Eu tenho que dizer que eu e você talvez tenhamos passado essa semana sem nos importarmos realmente com alguém, a não ser com os familiares. Talvez tenhamos passado essa semana sem sequer fazer uma oração por uma pessoa que a gente sabe que está precisando. É muito fácil falar, mas é tão complicado agir. E é no agir com amor que a gente revela a ação de Deus em nossa vida. A última palavra é de Sana, que é humildemente. A palavra diz que nós devemos andar humildemente com o nosso Deus. É uma aproximação modesta. A ideia é de curvar-se para andar com Deus. Olha que interessante. O que é andar humildemente com Deus? É andar curvado junto com Ele. Sabe por quê? Porque Ele é importante. E isso na cultura oriental tem muito significado. É só a gente olhar para os países asiáticos, né? Como eles têm esse costume o tempo todo de estar se curvando em respeito, em honra a outra pessoa, né? Essa palavra é dirigida àqueles orgulhosos que desprezam a Deus e os semelhantes, que desrespeitam os direitos dos outros. Se eu perguntasse aqui agora para os irmãos e irmãs, ou pessoas que nos acompanham pelo Instagram, ou que vão assistir o culto amanhã, ou para as pessoas aqui presentes, e pedisse assim: olha, levante sua mão quem não é orgulhoso, ou então coloque aí no chat: olha, tal pessoa não é orgulhosa. Aí a gente teria que ter uma outra conversa, porque até as pessoas mais maduras espiritualmente, nós temos 3, 4 missionários aqui nessa noite, a gente olha para eles e pensam assim, eu vivo brincando com eles por causa disso, que eles são mais santos do que os outros. Eu posso brincar com eles sobre isso, mas se eles pensarem isso a respeito deles, eles vão ter que lidar com Deus. E vão ter que ouvir coisas que não gostariam de ouvir. A pessoa espiritualmente mais madura, ela também tem dificuldade de fugir da tentação do orgulho. Assim que ela percebe que cresceu um pouquinho, olha, eu estou orando mais, eu estou lendo a Bíblia mais, eu estou tendo uma experiência melhor com Deus, e daí ela olha para as outras pessoas achando que os outros estão inferiores, aí ela cai nesse pecado. E às vezes Deus permite que nós caiamos em alguns pecados, só para nos lembrar de quem de fato nós somos. O cristão verdadeiro, quando cai em pecado, no pecado de orgulho ou outro qualquer, ele fica chocado com a sua queda. Eles se humilham diante de Deus e passam a ter medo de pensar a respeito de si mesmo de um modo mais altivo, orgulhoso, porque eles percebem o quão são fracos. Por isso que Davi, aquele que Deus chamava de amigo, diz assim: o meu pecado sempre me persegue. Se você não aproveitar nada dessa pregação, guarde esse Salmo 51:3. O meu pecado sempre me persegue. É isso que nós somos. Somos nascidos em pecado. A nossa natureza é pecaminosa. E se não fosse a graça, nós seríamos tão maus quanto qualquer outra pessoa que odeia a Deus.
Os cristãos se humilham ao reconhecer seus pecados, quando eles olham para suas fraquezas, quando eles percebem essa situação e adotam uma atitude de busca do perdão de Deus, uma atitude de arrependimento. Percebe que não tem nenhum dom ou talento ou disciplina espiritual que o qualifica a ser um não pecador. Ele é pecador e ele se aproxima de Deus de forma humilde. Ele quer permanecer em segundo plano. Ele não deve procurar honra e louvor pelas boas obras que ele pratica. E isso é tão especial quando nós vemos isso fluindo. Alex, por favor, feche os ouvidos. Eu estava conversando antes do culto com o Alex e gente, o que ele trabalhou para preparar isso daqui, quantas viagens ele fez, quantas horas ele gastou aqui, junto com outros irmãos, sim, mas ele dizia que ele quer que o Herculano seja o primeiro a tocar, né? E no aquário novo, nessa nova situação. Mas eu falei, mas Alex, eu achei que deveria ser você pelo seu trabalho. Ele falou, não me importo com isso. Eu estou citando aqui porque foi muito natural o que ele falou. Quando a gente não se importa em ficar em segundo plano. Gente, como é difícil isso. Como às vezes a gente se acaba acreditando nas coisas que as pessoas nos falam, né? Eu conheço o Ricardo há, pode falar, Ricardo, 40 anos? Por aí, né? E ele me trata com muito carinho. Ele foi meu discípulo lá no Primavera. A gente, é lógico, o discipulado comigo tem algumas implicações. Nós terminávamos o culto, juntávamos ele e mais 2, pedíamos uma pizza, e aí íamos conversar sobre o domingo, sobre o culto, sobre tudo que a gente viveu naquele dia, né? Foram dias marcantes, né? E ele me trata com muito carinho até hoje. Mas se eu acreditar nas coisas que o Ricardo fala, eu vou cair nesse pecado e vou me arrebentar todo. Porque eu sei que ele fala como irmão, como amigo. Mas eu não sou ninguém que preste. Como infelizmente não tem ninguém que preste aqui. Então confesse com humilde arrependimento o nosso pecado. Peça ajuda ao Senhor. Senhor, me ajuda nesse pecado. Eu não consigo sozinho, eu quero romper com isso. Peça ajuda a outra pessoa. Ande junto com alguém. A força da outra pessoa vai cobrir as minhas fraquezas. Essa outra pessoa pode me ajudar orando, confrontando, estendendo a mão quando necessário. É essa dependência divina e é essa dependência dos irmãos, de pessoas confiáveis que a gente tem que praticar. A misericórdia, lembra essa relação vertical e horizontal? Se vê também nessa questão de andar humildemente. Nós precisamos que alguém nos ajude a ser humildes, né? Lembrei de umas histórias. A Sara foi minha secretária quando ela tinha 15 anos, Sara? 16? 17, né? E a gente trabalhou muito junto, Andrezinho trabalhou na igreja também. E a Sara, ela sempre teve essa característica. Ela nunca me tratou como alguém superior. As vezes que ela me corrigiu foram inúmeras, né? E eu agradeço a Deus por isso até hoje. Até hoje ela me trata assim, com muito amor, mas se precisa de correção, ela vai fazer. Ela vai dizer o que ela pensa, né? E tem outras pessoas já fazendo isso, né, Lucas? O Lucas agora adora conversar comigo para dizer, mas pastor, eu discordo. Mas estamos juntos. Ok. O que Deus quer de nós? Crescimento? Uma igreja enorme? Olha, seria uma bênção pelas pessoas que seriam salvas. Mas a gente não deve confundir crescimento numérico com um reavivamento. O que a gente precisa é de um avivamento que impacte a nossa vida, a nossa igreja, a nossa cidade e até o mundo. Ser uma igreja maior nunca vai atingir isso. Por mais que a igreja tenha
100, 200 mil membros, ou 1 milhão, como aquela igreja de Seul, ela não vai atingir o mundo inteiro, porque para atingir o mundo inteiro, é preciso que haja uma obra de Deus. Caminhar humildemente com o nosso Deus, é sermos dependentes dEle, dizer a verdade, temos que dizer a verdade quanto a alguma coisa. Nós não sabemos quem Ele é, e nós não sabemos quem nós somos. Se por um instante, lembrem que quando a glória do Senhor se manifestou na montanha, no Sinai, o povo de Israel pediu para Moisés: Moisés, por favor, fala para Deus parar, vá você conversar com Ele, depois você diz o que Ele quer para a gente não aguenta essa manifestação dessa glória tão tremenda. Aquele povo que tempos depois estava caindo em orgias, em idolatrias e tudo mais, olha o que eu vou dizer, aquele povo levava Deus mais a sério do que a gente, porque não conseguia contemplar a glória de Deus. Nós não cometemos aqueles pecados lá, mas não levamos Deus tão a sério como Ele é. Ele é glorioso, majestoso, santo e amoroso. E também a gente não tem toda a consciência da nossa condição pecaminosa. Somos egoístas e malvados, né? É só você ver uma briga de marido e mulher que você percebe coisas tão malvadas sendo faladas ali, né? Assustadoramente malvadas. E são duas pessoas que morrem de amor uma pela outra. Nós passamos um verniz de religiosidade e achamos que somos alguma coisa. O avivamento, ele vai nos ajudar a perceber o quanto a gente depende de Deus, quanto a gente tem que andar de modo humilde, nos quebrantarmos, clamarmos. Nós não podemos fazer por nós mesmos. Eu queria concluir. Diante desse novo tempo, nosso compromisso é viver e ensinar. Se somos discípulos que praticam essas coisas, devemos discipular e ensinar outras pessoas. Sem discipulado não há influência nesse mundo. A verdadeira religião que agrada a Deus tem a ver com caráter, não com rituais vazios ou fantásticos até. Deus está muito mais interessado naquilo que somos do que no que fazemos. Tem tanta gente que chora no domingo, que chora nos cultos, e durante a semana é tão fria para com Deus e para com outras pessoas. Deus cansou de hipocrisia. Eu acho que é uma grande mensagem desse tempo, porque só vai voltar para as igrejas, só vai manter o compromisso com Ele quem é crente de verdade. Aqueles que falsificavam a fé vão desistir, passaram muito tempo longe. Tudo isso que nós falamos sobre justiça, misericórdia e sobre andar humildemente, tudo isso está à sombra da cruz. Na cruz estava a justiça e a retidão. Na cruz estava a misericórdia e a compaixão. Na cruz Jesus se humilhou e morreu por nós, para a nossa redenção. Esse primeiro culto presencial deve nos lembrar que depois de 7 meses, uma coisa muito importante, depois de 7 meses sem estarmos aqui, nós descobrimos que aqui não é o nosso lugar de missão. A missão sempre foi e sempre será lá fora, fora dessas paredes, dentro da minha casa, nas praças, nas empresas e escolas. A missão que nós temos que viver como cristãos deve ser refletida na vida dos nossos filhos, nas atitudes dos nossos filhos por onde eles passarem. A missão é mais importante do que os meus planos pessoais. É essencial. Nós estamos aqui nesse mundo para cumprirmos a missão. Se um dia você tiver coragem de dizer para Deus que os seus planos são mais importantes do que a missão dele, a vida de adoração, você pode ter certeza que ele vai te convidar para ir morar com ele mais cedo.
porque não há necessidade de você ficar aqui. 3 requisitos: pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com Deus. É o desafio para a gente viver. Não é nada fácil, mas começa por aqui. Deus abençoe sua vida. Pode colocar aqui no meio, Alain? Pode ser em cima de uma cadeira mesmo. Nós, se você está aí nos acompanhando pela live, você provavelmente sabe que temos uma conta onde você pode depositar seu dízimo, sua oferta, hoje ou amanhã pelo YouTube. Eu acho que a conta não vai aparecer na live, né, Mateus? E depois o Mateus pode botar o post lá, né? Mas se você quiser contribuir para que essa igreja seja sustentada, eu quero te convidar a fazer uma transferência bancária para que nós possamos pagar as contas e darmos os próximos passos. Se alguém aqui presente quiser entregar a sua contribuição, pode fazer aqui nesse ofertório que está aqui na frente, né? Nós estamos nesse caminho de sustentar a obra de Deus que começa aqui dentro e vai lá para fora. Boa noite, irmãos. Boa noite para quem está em casa. Queria dar algumas informações do Ibica News e avisar também para vocês, nós temos álcool em gel, tá, gente? Todo mundo aqui está de máscara, todo mundo está obedecendo todas as normas de segurança exigidas aí, tá bom? Então, vamos agora às informações então do Ibica News. Pessoal, neste mês de novembro, o nosso tema será Eis que tudo se fez novo. E no próximo domingo, às 18 horas, teremos nosso culto de celebração presencial e online com a palavra do missionário André. O Andrezinho está aqui com a gente. Então a gente vai ter a palavra dele e vamos cultuar a Deus do mesmo jeito, né, André? Daquele jeito bem gostoso. A gente estava com muita saudade do André e da Juliana. Participe louvando conosco, viu? Aí na sua casa. Quem não puder vir ainda, mas quem puder, faça a sua inscrição já a partir de amanhã, tá? Para você estar aqui conosco. Toda quarta-feira, às 20 horas, acontece o nosso culto de oração através do link na descrição que está lá na live, né? E também, se você quiser maiores informações, você pode procurar o seu líder de célula, que ele passará todas as informações para você. Na quarta-feira também, às 21 horas, acontece a nossa live no Instagram, né? Nós estamos fazendo uma live. Neste mês vai ser bastante interessante, porque como mês nós temos lá, para o meio do mês, acho que lá para o dia 20, não sei, praticamente, nós temos o dia de ação de graças, né? Então nós vamos fazer uma série de lives nesse mês, em ação de graças, com histórias de superação e de agradecimento a Deus. Então, participe com a gente lá na live, tá? E também nós estamos fazendo, gente, o recolhimento de roupas e alimentos, né? Continuamos com o recolhimento, né? De alimentos e roupas. E você pode levar suas doações de quinta-feira, das 14 às 17 horas, lá na rua Açucenas, 234, Jardim São Pedro. Ou no sábado, das 14 às 17 horas, aqui na igreja. O endereço é Rua Guaianazes, 309, Briedes. Tá? A gente conta com a colaboração de vocês. Vamos continuar fazendo a nossa parte. Como o pastor falou, a missão ela não é aqui, é lá fora. Mas a gente usa aqui a nossa base para fazer toda a missão lá fora, né? E aí eu te convido também, pessoal, vocês a estarem acessando nossas redes sociais, se informando dos nossos cultos, sobre a inscrição para estar aqui. Então, é só acessar lá nossas redes e você vai ficar por dentro de tudo, tá bom? Obrigado a todos. Desculpa os improvisos, mas essas coisas acontecem. É que Deus está no controle, Ele faz da forma dele, não é mesmo? Obrigado, Deus abençoe a todos. Agora nós vamos celebrar a ceia do Senhor. É um momento muito especial. Lá na aldeia, os indígenas ficam ansiosos para quando nós celebramos a ceia. E nós falamos para eles que essa mesma coisa que nós fazemos ali, pessoas do mundo todo fazem.
e eles ficam se sentindo parte de algo maior, eles percebem que são parte do corpo de Cristo, e é muito gostoso isso. Nós celebramos a unidade mesmo estando longe, nós nos lembramos que somos corpo do Senhor nesse momento. Essa mesma celebração, ela é repetida ao longo de toda a história, começando lá com Jesus Cristo. Então, nós agora temos a chance de, além de, claro, o papel principal dela é nos lembrarmos de Cristo, o sacrifício dele, da volta dele, mas nós devemos sempre nos lembrar que nós somos, tudo isso é parte de algo maior, algo que tem acontecido há milênios e que nunca vai acabar, para a glória do Senhor Jesus Cristo, porque pela eternidade nós passaremos celebrando comunhão com o Senhor Jesus Cristo. Eu vou ler aqui 1 Coríntios 11, do 23 em diante, diz o seguinte: pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é meu corpo, que é dado em favor de vocês. Façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para sua própria destruição. Por isso há entre vocês muitos fracos e doentes, e vários já dormiram. Esse texto é o texto base escrito por Paulo a respeito do grande evento da última ceia de Jesus Cristo, e nós vamos repetir nesse momento. Vou convidar o pessoal a fazer a distribuição, pode ser? Isso não teve na época de Jesus, né? É lavar os pés. Mas nós vamos fazer isso agora, né? Isso. Agora a Ju, as missionárias vão entregando para vocês, como cada um vai pegando os elementos, estão os dois juntos, lacrados aí, e gostaria de avisá-los para tomarem cuidado na hora de abrir, principalmente o cálice, principalmente o suco de uva, para não jogar no coleguinho da frente ou derrubar na roupa. Tá selado e às vezes pode ser um pouco difícil de você abrir. Tome cuidado, tá bom? Mas se alguém sofreu algum acidente, avisa que nós podemos repor os elementos. Para comer pode tirar a máscara. Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos, nós te bendizemos, nós te louvamos, porque teu corpo foi moído em nosso favor. Muito obrigado, porque por meio do seu sofrimento nós encontramos vida no Senhor. Nós te louvamos, Pai, porque apesar de nós não sermos capazes de imaginar a dor que o Senhor sentiu, o peso que o Senhor carregou, toda a tristeza, toda a aflição que estava no Senhor naquele dia,
mas nós sabemos da alegria que gozamos contigo, na nossa comunhão que o Senhor alcançou por meio de tanto sofrimento. Nós te agradecemos e nesse momento nós celebramos o teu sacrifício para a glória do Senhor, para que sob teu nome se dobre todo o joelho e toda a língua confesse que o Senhor é Deus por toda a eternidade. E é em teu nome, Jesus, que nós oramos. Amém. Lembrando-se de Jesus Cristo, nesse momento, vamos celebrar todos juntos do pão. Depois de comer o pão, o que vocês estão comendo é pão asmo, como Jesus na sua época. Depois eles comerem o pão, eles tomaram um cálice. E Jesus falou algumas coisas sobre o futuro, sobre uma esperança, que um dia ele iria voltar e junto com todos os seus ele ia poder tomar do fruto da videira novamente. E por mais que os dias tenham sido difíceis para aqueles discípulos após a morte do Senhor, com certeza, nos dias depois da ressurreição, ao lembrarem da ceia, ao celebrarem a ceia, eles ficaram com o coração cheios dessa esperança. Uma esperança que vai além das doenças, das guerras, da política. Nossa esperança de um mundo muito melhor, não aqui, não agora, mas com Ele, quando Ele voltar. E o dia se aproxima. Você tem dúvida? Está chegando a hora. Esteja pronto para esse encontro. Com muito cuidado, abra seu cálice. Qual a probabilidade de eu derrubar o meu? Todo mundo conseguiu? Ok, amém. Participemos juntos do cálice. Senhor, essa ceia depois de tanto tempo, olhando para os meus irmãos, tem um sabor tão diferente. Permita, ó Pai, que logo, logo estejamos todos aqui, Senhor. As nossas crianças correndo por esses corredores, aos nossos irmãos mais velhos, nos abençoando com a sua sabedoria, tendo aquela comunhão que sustenta a vida. E que essa experiência de estarmos juntos depois, novamente cultuando o Senhor, seja mais um motivo de esperança, como é a celebração da ceia. Nos prepara para esse encontro triunfal, no nome de Jesus. Amém. Vou pedir depois que alguém nos ajude colocando um cesto de lixo ali na porta de saída, para depois você poder jogar fora o seu cálice. Já está aí? A saída vai ser por esse lado daqui. André e Ju, podem se assentar. Queria convidar a missionária Cláudia a vir aqui à frente. Você fica, Andréia? A missionária Cláudia, que trabalhou com a Leandra lá em Anori, depois trabalhou em Manaus com o Pepe.
ela está partindo para um novo momento na vida dela. Vão ser uns 2 anos de preparação, alguma coisa assim, em que ela vai estar se preparando para entrar em países lá do leste europeu, onde Deus tem chamado ela para uma missão, tem aquecido o coração dela por esses povos que necessitam também tanto do Evangelho. Nós vamos estar orando por ela agora, abençoando a vida dela. Vou pedir para a Leandra orar e microfone. Leandra vai orar e eu oro em seguida e estamos encerrados. Vamos orar, irmãos. Senhor, nós te louvamos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito nessa noite. E agora em especial, Pai, nós queremos te louvar pela vida da Cláudia. Senhor, queremos te louvar porque o Senhor tem sido em todo o tempo um Deus bondoso, um Deus gracioso sobre a vida da tua filha. Deus, e o Senhor, desde o momento em que ela disse sim ao teu chamado, o Senhor tem direcionado o caminho dela, o Senhor tem direcionado a vida dela por caminhos que até mesmo ela não esperava, mas o Senhor é um Deus de poder. E eu quero pedir, Senhor, em concordância com a tua igreja nessa noite, que a tua bênção esteja sobre a tua filha. Senhor, esse novo tempo da Cláudia, de preparo, esse novo tempo, Senhor, de aprendizado de uma nova língua, esse novo tempo, Deus, onde o Senhor, por certo, tem tantas coisas a ensinar a tua filha. Que seja esse tempo de preparo, que seja esse tempo de aquecer ainda mais o coração dela, Senhor, e prepará-la para aquilo que o Senhor tem para a tua serva, Senhor, na Romênia, onde quer que seja. Deus, que esse tempo seja um tempo surpreendente para ela mesma, Deus. E nos ajude como igreja a estar intercedendo pela tua serva. Nos ajude como igreja a estarmos, Senhor, lembrando-nos da tua filha que ali está num tempo de preparação, Deus. Que o Senhor a abençoe, que o Senhor a conduza, que todo medo, Senhor, que toda insegurança, que tudo aquilo que naturalmente possa vir, que seja completamente vencido pela fé, Deus, pela convicção do teu chamado, pela convicção dos teus planos, Pai, e principalmente pelo amor no coração de alcançar aqueles na qual o Senhor, Pai, ama muito mais do que nós. Pai, ser com a tua filha, que a Cláudia possa nos trazer muitas notícias, que a Cláudia possa nos trazer, Senhor, testemunhos do quanto o Senhor continuará sendo bondoso para com a vida dela. Conduz, Senhor, a vida dela nesse tempo, num outro país, que o Senhor seja em tudo que ela fizer, que o Senhor seja honrado, em nome de Jesus. Amém, Senhor. A tua graça, Senhor, a manifestação do teu poder. Tome a vida dessa tua serva, cada passo que ela der, cada contato ou aprendizado ou experiência que ela vier a passar, que ela se sinta envolvida, ó Pai, por um compromisso maior do que a vida, que é de te obedecer e fazer a tua vontade. Que o Senhor deixe plano os caminhos dela, que ela encontre, ó Pai, as condições para o seu sustento, para o seu crescimento e para a sua preparação. E Deus, quando ela chegar no seu local de missão, que ela fale e o Senhor honre a fala da tua serva, e pessoas sejam transformadas, tocadas, salvas pelo teu poder, Senhor. Nós abençoamos a vida da Cláudia e nós rogamos, ó Pai, que haja a proteção do Senhor, física quanto às doenças, emocional e espiritual, no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe.